capítulo 6. Então, acompanha com a gente aí. E a gente vai ler aqui, e aí eu vou depois compartilhar com vocês o PowerPoint para vocês irem vendo um pouquinho dessas questões. Só relembrar aqui qual que é o nosso contexto. Lembrando que nós vimos Apocalipse, nós estamos vendo dentro de uma parte mais cronológica possível. Então, lembra que o Apocalipse é uma resposta à promessa de Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Essa foi a promessa de Cristo. Então, como que ele estaria até o fim com o seu povo? É o que ele está respondendo, então, no que a gente vai ver aqui no livro do Apocalipse. Então, como que ele estaria? Então, esse é o livro do Apocalipse. É Cristo respondendo o seguinte: como que eu vou acompanhar vocês até o fim? Quando ele volta para o céu, ele prometeu enviar o Espírito. Então, a gente vê esse primeiro ato acontecendo já no livro de Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse, você vai ver, então, que eles sobem, Cristo sobe ao céu. Então, no momento em que ele é entronizado, ele então envia o Espírito Santo, conforme ele havia prometido. Então, isso a gente vê no capítulo 4 e 5. Então, o capítulo 4 e 5, apesar de não estar na ordem cronológica aqui, você vê claramente a entronização de Cristo e o envio do Espírito Santo. Então, Jesus sobe ao céu, ele é entronizado, ele envia então o Espírito, e quando ele vem Espírito, então, você vai ver aqui esse momento em que ele vai dando os conselhos à sua igreja. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a carta às 7 igrejas é ele revelando que ele conhecia cada uma delas, o que que elas estariam passando e qual que era o conselho dele para cada uma dessas igrejas que ele estava escrevendo e que representam, né, períodos pelo qual o cristianismo iria passar. Então, veja, ele sobe ao céu, e ao subir ao céu, então, a carta que ele escreve para 7 igrejas são conselhos, orientações, onde ele vai dizendo, olha, aconselho que faça isso, faça aquilo outro, eu sei quem você é, eu te conheço, fico feliz porque tem isso de positivo, mas você tem isso aqui de negativo, você tem sofrido isso nas mãos de algumas pessoas. Então, ou seja, Cristo ele deixa muito claro que ele conhece o que eles têm de bom, a sua igreja tem de bom, o que a sua igreja precisa resolver e também o que essa igreja tem sofrido na mão de outros. Então, a primeira coisa que ele apresenta nas igrejas é justamente isso, tá? Então, ele apresenta esse contexto que ele entende o que está passando, entende quem eles são e entende que eles estão sofrendo. E aí isso a gente vai ver essa ampliação agora nos selos, porque os selos agora é Deus então começando a dizer que por conhecer a sua igreja, o que que ele está fazendo com elas ou por elas. Então, é isso que a gente vai entender agora. Então, só para você ter mais ou menos uma visão desse, né, do touro do Apocalipse aqui. Quando Cristo ele apresenta a igreja e que ele diz que ele conhece elas, ele vai apresentar nas próximas duas, as próximas duas visões, que são a dos selos e a das trombetas, o que ele está fazendo por essa igreja. Então, nos selos é o que ele, como Deus, está permitindo que aconteça com a sua igreja para poder discipliná-la diante dos processos de apostasia que ela está passando. As trombetas é Deus agindo para com os inimigos da sua igreja, mostrando para a sua igreja o que, que ele está fazendo com aqueles que a estão perseguindo. Tá? Então, só para a gente ter essa visão mais ampla do que está acontecendo. Então, veja, Cristo subiu para o céu, foi entronizado, enviou o Espírito manda então conselhos à sua igreja, e agora vai dizer aqui no capítulo 6 o que, que ele está lidando com, como que ele está lidando com essa igreja, com a sua apostasia. Então, é isso que a gente vai ver aqui nos 4 primeiros selos que nós ficaremos hoje, tá? Vamos ler aqui, aí eu explico um pouquinho mais esse contexto da aliança para vocês. Então, o capítulo 6, verso 1, ele diz o seguinte: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Lembrando que esses animais já apareceram na visão anterior. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, ou saiu vencendo e para vencer. Então veja, você vai ter aqui um cavalo que ele vai sair vitorioso, mas veja algo importante: ele saiu vencendo, ou saiu vitorioso, e para vencer. Então você percebe que há uma separação aqui. O fato dele sair como vitorioso, ou sair vencendo, não quer dizer que já houve uma vitória final. Ele vai vencer, mas não ainda. Tá? Por isso que essa separação aqui, tanto no português quanto quando você vai ver no original, que não quer dizer que é uma conquista plena. Então você vê que ele sai conquistando, mas ele não conquista totalmente, e a gente vai ver isso nos próximos selos aqui. Porque veja,
E quando ele abriu o segundo selo, e esse selo aqui tem que ver com aquilo que vai acontecendo, né, com o cristianismo, ele vê um segundo animal que ele é vermelho, um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E o verso 6: E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizendo: Vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo amarelo. Amarelo aqui não é bem a cor que representa o termo grego aqui, quer dizer uma cor de morte. Algumas traduções até colocam isso, né? Eis que vi um animal com a cor de morte. Essa é aquela cor, literalmente é como se fosse cor de defunto, tá? É o termo que aparece aqui. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, e com a espada, com a fome, com a peste e as feras da terra. Então veja, se o primeiro animal ele vai ferir, é o primeiro, né, primeiro, o segundo cavaleiro aqui, ele vai tirar a paz da terra, e aqui ele usa a espada, você vai ver aqui o segundo que ele tem uma balança na sua mão e ele vai trazer fome. Essa expressão aqui, o meio de trigo por um dinheiro e tal, representa fome, tá? Quando você vê essas medidas, é basicamente o seguinte: é nada para poder comer, ou extremamente caro uma pequena porção de comida. E o último cavaleiro aqui, você vê que ele tinha poder para matar com a espada, com a fome, com a peste e as feras da terra. Então, veja, ele junta o que os outros anteriores tinham e ainda amplia, tá? Você percebe que ele tem as características dos dois, do segundo e do terceiro, e ele ainda amplia. Agora, veja, quando eles receberam essa carta aqui, a igreja que recebeu essa carta entendeu o que estava acontecendo aqui. Eles sabiam do que se tratava. Como é que eu sei disso? Por causa da linguagem que é usada. Então, grave essa linguagem aqui e dá uma olhada no que eu vou compartilhar com vocês aqui, que você vai encontrar no Antigo Testamento, tá? Então, deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela. Então, vamos lá. Veja só aqui. Quando a gente vai ver aqui esses quatro cavaleiros e todo esse processo dos Apocalipse 6, olha que interessante aqui essa linguagem quando ela aparece no Antigo Testamento. Olha Levítico 26, do capítulo 21 em diante. Se andardes aqui no contexto da aliança, tá? Quando Deus ele chama o seu povo para poder pregar o evangelho, a mesma no caso Israel. Então agora quando ele chama o seu povo cá, os cristãos, para poder pregar o evangelho, você vai ver a mesma coisa acontecendo. Mas olha só essa linguagem aqui para a gente entender. Se andardes contrariamente para comigo e não quiserdes me ouvir, trarei pragas 7 vezes mais. O verso 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, que vão tirar de vocês os filhos. Verso 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a minha aliança, vingança da aliança, e enviarei a peste entre vós. Verso 26. Quando eu vos quebrar o sustento de pão, então 10 mulheres cozerão aí o vosso pão em um só forno, e devolver-vos-ão vosso pão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Então você percebe claramente essa linguagem aqui, quando falando para Israel, se eles entrassem no processo de apostasia, o que que Deus iria permitir que acontecesse com eles? Lembrando que isso aqui não é Deus punindo nesse contexto necessariamente. É Deus permitindo que eles sofram as consequências do afastamento de Deus. Então ele não tem como proteger e cuidar deles, uma vez que eles escolhem se aproximar do mal. Só que Deus ainda restringe esse mal e ele avisa: olha como que vai acontecer a maldade na vida de vocês. Elas vão seguir aqui, ó, esse padrão. Para que eles entendam o seguinte: poxa, isso aqui está acontecendo porque eu estou me afastando. Se eu não retornar para Deus, as coisas pioram. Então é esse o contexto da aliança quando você vai ver Deus falando com o seu povo no Antigo Testamento. Deuteronômio 28, a gente vê isso muito claro. Você tem ali alguns versos falando sobre as bênçãos da aliança e você tem quase 50 versos falando sobre as maldições caso eles desobedecessem. Não é porque Deus tem mais maldições do que bênçãos, é porque ele descreve em detalhes para que ninguém tivesse dúvidas depois de que ele não havia avisado. Então Jeremias, ele vai falar um pouquinho disso. Se você tiver com a sua Bíblia aí ou o seu celular, eu não coloquei todos os.
os textos escritos aqui na tela, mas você vai receber depois aí esse PowerPoint, você pode ler com calma depois também. Mas olha, por exemplo, aqui o livro de Jeremias, no capítulo 14, quando ele vai falar aqui desse contexto de apostasia, olha que interessante a linguagem que ele usa aqui. Primeiro aí 14, o verso 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Então veja, se estão jejuando e Deus não está ouvindo, é porque eles já estão no processo de apostasia. E quando trouxerem holocaustos e ofertas e cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei. Olha o que diz aqui: pela guerra, pela fome e pela peste. Então, olha que interessante esse aspecto aqui, né? Deus, ao falar aqui, ele deixa muito claro. E olha essa linguagem, né? Semelhante à linguagem de Apocalipse. Olha o capítulo 15 aqui, versos 2 em diante. Olha como isso aqui aprofunda um pouco mais. Se lhes perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Olha o verso 3. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastar, com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Então, é muito interessante quando você vê esse aqui, o contexto, né, de não apenas Jeremias, mas também Ezequiel vai falar um pouquinho disso aqui. Você vê claramente aqui onde ele fala que Deus ele vai puni-los de acordo com algumas questões. Então, Deuteronômio 28 fala muito claro isso. Vocês vão plantar, mas vão roubar de vocês. Depois os seus filhos serão roubados. A gente vê isso acontecer em Israel. Vocês sofrerão pela espada. Vocês serão mortos. Terão brigas entre vocês. A gente vê isso acontecendo. Vocês serão levados para o cativeiro, sofrerão nas mãos de outros. Enfim, quando você vê essa linguagem, vou deixar aqui os versos para você depois olhar com calma. O que a gente vai perceber claramente aqui? Apocalipse capítulo 6, os cavaleiros que aparecem ali, eles vão claramente apresentar Deus dando ao seu povo algumas questões. Então, a primeira delas que você vê, o primeiro cavaleiro que ele sai vencendo, um cavaleiro branco, você percebe claramente que é um cavaleiro que ele sai vencendo e para vencer, ou seja, é uma representação de algo puro e de algo capaz de fazer as coisas realmente acontecerem. Por que é importante nós termos isso aqui em mente? Porque o evangelho, quando ele começa a ser pregado, no contexto ali, quando o Espírito Santo é derramado, lembra que os discípulos e os outros que recebem o Espírito Santo, eles saem pregando o evangelho puro, sem qualquer tipo de mistura, um evangelho com uma grande, como é que fala, com grande vigor, e esse evangelho avança. Então, esse cavaleiro que representa ali o início do evangelho, a pregação do evangelho, essa proclamação, né? Tem esse quadro que vocês podem olhar aqui depois. Ele vai deixar muito claro que Deus está dando ao seu povo as condições necessárias para poder vencer, porque ele sai, ele representa aqui no outro Apocalipse, a gente vai ver isso claramente, que esse cavaleiro montado em um cavalo branco, ele representa Cristo. Então veja, Cristo não envia o seu povo para poder pegar o evangelho sem ir adiante do seu povo. Ele vai adiante dele. Só que ele vai avançar, só que é como se o seguinte, é como se o povo trocasse, depois de um tempo, os cavaleiros que eles estavam seguindo, porque o cavaleiro era uma figura comum na Roma antiga, né? Aquele montado em um cavalo branco, ele representava uma vitória, e as pessoas iam atrás dele porque eles eram vitoriosos juntos. Só que o que você vê no Apocalipse, de repente, é como se aquele início, né, onde você tem as pessoas seguindo Cristo, elas de repente virassem e resolvessem seguir um outro cavaleiro, que não representa a vitória, porque aí vão começar outras questões acontecendo. Então, à medida que você avança, você percebe que eles trocam, entre aspas, aqueles que eles estão seguindo. E aí você vê isso no capítulo 3 e 6, né, o versos 3 e 4, quando você vê o cavaleiro vermelho, que ele tem uma espada e ele tira a paz, você vai ver agora um momento de guerra. Eles começam a se afastar de Deus e agora começa uma série de guerras e de brigas, inclusive internas. É claro, tem perseguições externas? Tem, e Deus as permite. Mas você vê também aqui um cristianismo que ele começa a se dividir internamente. É um se voltando contra o outro, é um perseguindo o outro. Então, justamente por que isso começa a acontecer com eles? Porque eles começam a perder a pureza do evangelho. E a gente vai vendo isso quando você lê a carta, as cartas às igrejas, você vê claramente que esse é um período em que o evangelho começa a passar por um período
no finalzinho ali, né? Ele começa a perder aquele primeiro amor. Então, ao perder o primeiro amor e passar por algumas questões, Deus permite que eles enfrentem provações para que eles não entrassem no processo de apostasia. Aí é uma série de brigas, enfim, coisas internas, mas isso não resolveu muito, porque você vai ver que o próximo cavaleiro, ele começa agora aqui a trazer a fome. Esse cavaleiro tem uma balança na sua mão, representando claramente que a comida está escassa. Você vai perceber que o cristianismo passa literalmente, né, por um processo de fome. Você vê isso acontecendo em Israel também, eles passando por essas questões de fome em alguns momentos, mas não só uma fome física, mas também uma fome espiritual, porque o evangelho começa a perder a sua pureza e uma série de coisas erradas começam a entrar dentro do cristianismo. Então você vê, principalmente depois da conversão de Constantino, uma série de rituais pagãos ligados a questões de dias de adoração, as pessoas, a culto a quem eles prestavam, adoração aos santos, culto aos mortos, enfim, uma série de rituais que eram pagãos, eles entram para dentro do cristianismo e começam agora a moldar o cristianismo. E o cristianismo começa agora, as pessoas começam a ter fome porque já não havia mais uma palavra pura sendo pregada para elas. Já era uma coisa misturada. Então Deus permite que dificuldades intensas venham sobre o cristianismo nesse período para que eles acordassem. Mas você percebe que isso não resolve a situação. Então Deus ele vai permitir que venha agora um outro período em que junta essas três coisas, né? A fome, a peste e também aí a mortandade e uma série de outros males. E então vem o cavaleiro com a cor de morte. É literalmente um período em que o cristianismo ele entra numa apostasia intensa e literalmente ele morre. Tanto é que numa das cartas ele fala, olha, tem aparência de que vives, mas está morto. Porque a palavra de Deus foi totalmente deixada, e ela foi literalmente, tá, gente? Isso aqui é literalmente. Ela foi, é, como é que fala? Ela foi acorrentada em conventos, em mosteiros, e ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Ninguém tinha acesso. Então, apenas líderes tinham acesso à palavra de Deus, e eles, então, é que escolhiam o que falar e o que não falar para o povo. Então, com a palavra de Deus totalmente acorrentada, você vai ter agora um cristianismo que ele vai entrar num período totalmente morto, morto espiritualmente, literalmente também. Você vai ver que o período da Idade Média ali, que vai durar quase 1000 anos, até ir para 1400, quando vão começar a acontecer alguns eventos mais intensos, o cristianismo esteve morto. Mas não só o cristianismo, mas a sociedade esteve morta. Você não tem avanço social, você não tem avanço acadêmico, você não tem avanço científico, você não tem avanço moral. Aliás, você tem um período de trevas, né? Você vê da história que alguns chamam esse período de período da Idade das Trevas. Por que que é um período da Idade das Trevas? Porque o cristianismo literalmente morreu. Tinham, sim, pregavam, diziam que eram cristãos, mas eram literalmente onde as tradições entram, misturada com o paganismo, e totalmente corrompido. Então Deus permite que pestes ataquem a população. Você vê as pestes que vêm, atingem a população da Europa ali, trazendo uma série de males, mortes, mortandades, enfim. Deus permitindo que o cristianismo sofra para que eles clamassem a Ele por misericórdia, porque é esse processo que você vê no Antigo Testamento, o povo sofrendo. E aí, quando eles estão sofrendo, então eles se lembram de Deus, aí ele fala: olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, vou cuidar de vocês novamente. E é isso que vai acontecer no capítulo, no próximo selo, né, na verdade, que é o quinto selo. Você vai ver, e a gente vai ver esse detalhe semana que vem, que é quando então eles clamam a Deus por misericórdia. Então Deus permite que isso aconteça para que eles então se voltem para Ele. Então veja, quem recebeu essa carta, eles não entendem tudo o que estava acontecendo aqui, ok? O que eles entendiam é o seguinte: poxa, a igreja vai entrar num processo de apostasia, mas Deus vai permitir que esses males aconteçam porque Ele ama a sua igreja e Ele está permitindo que isso aconteça para que Ele possa restaurar a sua igreja. Então eles não entendiam isso como algo ruim, mas na verdade como uma demonstração do amor de Deus ao permitir que alguns males acometessem para que as pessoas acordassem e entendessem que elas estavam vivendo longe de Deus. Eles não tinham noção de que teriam séculos pela frente, né? Porque eles entendiam o seguinte: poxa, o cristianismo vai passar por um processo de apostasia, mas Deus continuou cuidando da sua igreja. Então é isso que eles entenderam.
Deus está disciplinando porque Ele ama. Então, mesmo a igreja se apostatando, Deus não vai desistir da sua igreja. Por isso que Ele está permitindo que ela passe por esses processos de quebra de aliança. Quando o povo de Israel quebrava a aliança, isso acontecia. Quando está quebrando a aliança aqui, Ele permite que aconteça também, para que eles então acordam. Então, o que a gente vai ver aqui é que quando Cristo se assenta, né, então, no trono ali e começa a abrir os selos, então você vê o povo está num processo para vencer. Ele está num processo, mas esse processo ele envolve uma apostasia. Então, desconfigurou aqui, mas dá para a gente ler, né? Então, na verdade, os 7 selos aqui, né, eles são instrumentos de Cristo para a santificação da igreja. É como se fosse Cristo mostrando como que ele está purificando a sua igreja para que ela não se perca, para que o verdadeiro evangelho não deixe de existir. E, de fato, ele não deixou de existir porque ele chegou até mim e a você, mas porque Deus foi tendo esse cuidado ao longo dos séculos, tá? Então, ele descreve o que acontece com os que rejeitam o evangelho, mas ele vai também descrever o que acontece com aqueles que são, né, fiéis a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão de chuva no próximo estudo. Então, existem dois grupos aqui dentro dos selos. Os que são fiéis à aliança, e aí eles são perseguidos, e aí eles defendem o evangelho com sangue. Os que quebram a aliança, eles são perseguidores, e eles derramam sangue para dizer que defendem o evangelho. Então, muito cuidado, deixa eu só abrir um parênteses aqui de 30 segundos. Olha como isso aqui é sutil. Aqui não está falando de pessoas que abandonam a Cristo ou que não seguem a Cristo, que são abertamente opositores ao Evangelho. Eles pregam o Evangelho, dizem defender o Evangelho, se chamam cristãos, mas eles quebram a aliança de Deus, e eles derramam sangue para defender aquilo que eles falam que é o correto. Só aqueles que permanecem fiéis à aliança, eles defendem com o sangue deles. Os outros derramam sangue. Isso é muito sutil, mas isso é comum, você ver isso ao longo de várias gerações, isso pode acontecer hoje. Porque muitos de nós hoje não derramamos sangue porque nós não temos essa autoridade. Mas se a gente tivesse, às vezes alguns de nós estamos dispostos a matar algumas pessoas para defender as nossas crenças. Mas isso nunca foi ordem de Cristo de matar pessoas para defender nossas crenças. A ordem de Cristo é que a gente servisse, cuidasse e, se necessário for, que a gente derramasse nosso sangue para defender a verdade. Então, o evangelho ele é defendido por você se colocar entre o erro, aqueles que estão errados, e a verdade para defender a verdade. Então, você permanece aqui, defende a verdade para que ela não seja destruída, nem que por isso as pessoas vão destruir você. Agora, o que você percebe naqueles que estão em desacordo com a palavra de Deus, eles se colocam aqui, eles se entendem como a verdade, olha a diferença. Se entendem como aqueles que têm a verdade e eles matam quem tem vindo em direção a eles para poder dizer que estão defendendo a verdade. Olha como é sutil as coisas. Então, muito cuidado com isso. Precisamos, sim, defender o evangelho, sim. Mas temos que nos colocar entre aqueles que estão equivocados e a verdade e, se necessário for, que a gente derrame o nosso sangue, mas preguemos a verdade. Agora, em momento nenhum, nós somos chamados para ficar aqui como aqueles que são a verdade e que matam aqueles que tentam avançar. Percebe? Ambos estão dizendo que estão seguindo a Cristo, mas a diferença, os resultados são totalmente diferentes. Tá? E a gente vai ver que no futuro isso torna a acontecer, no avanço do Apocalipse aqui, a gente vai entender esse processo. Mas muito cuidado, como é que você lida com a defesa da verdade hoje? Você está disposto a perder muita coisa para defender a verdade? Ou você quer tirar tudo das pessoas para que a sua verdade, aquilo que você crê como verdade, permaneça? Entende? Porque alguns de nós não queremos perder o conforto que nós temos. Não queremos perder a vida cristã que a gente tem. E aí a gente quer tirar do outro, não mata, mas a gente mata com a nossa língua. Então, muito cuidado com isso. A nossa boca ela é para defender a verdade, não para destruir pessoas. Se ao falar a verdade as pessoas se sentirem ofendidas, ok, faz parte, mas a gente está pregando a palavra. Mas eu não posso usar a minha palavra para poder matar pessoas. São coisas diferentes, tá? Então, apenas um parênteses aqui para que a gente tenha isso de modo bem claro na nossa mente, ok? Então, resumidamente, o que são os selos aqui, né? Os 4 primeiros. É Deus mostrando que ele está indo adiante do seu povo, nesse processo de pregação do Evangelho,
mas o seu povo começa a trocar aquele que saiu de diante deles, começa a seguir outras, ir por outras linhas, e Deus começa a dizer o que ele permitiria que acontecesse para poder disciplinar o seu povo e trazê-los de volta para a verdade. E é isso que a gente vai ver na próxima semana, que é quando as pessoas começam a clamar a Deus por misericórdia, e Deus então começa a agir, e aí a gente vai ver aqui então o contexto também dos 144 mil. Então, se quiser entender um pouquinho dos 144 mil, cola com a gente semana que vem que a gente vai falar disso, beleza? Resumidamente, seria isso, ok? Então, isso demonstra o quanto Deus ele se importa, né? Porque quando a gente entra num processo de apostasia, seja como igreja, seja como indivíduos, Deus não vira as costas para a gente e fala, tá apostatando? Já era. Não. Ele continua cuidando. Nem que para isso ele tenha que, como um pai, que quando o filho vai para um caminho errado, ele tem que, às vezes, primeiro ele avisa, se o filho continua, ele chega mais perto ali, fala um pouco mais forte. Se ele insiste, o pai vai lá, pega uma havaiana, dá uma pancadinha ali, de leve, ou às vezes não tão de leve. E se ele insiste por um caminho mais intenso, então ele vai trazer esse filho, vai castigá-lo ali, deixá-lo às vezes de castigo em algum canto, para que ele entenda que aquele não é o caminho que ele deve ir. Então, assim como um pai, eu falo um pai normal, né? Que hoje tem pais doidos por aí, mas assim como um pai normal ele tem um processo de cuidado do filho, Deus também trabalha da mesma maneira como nós seres humanos. Então, que a gente tenha isso em mente. Deus permite que isso aconteça porque ele disciplina. Ele quer levar a gente de volta para ele. Beleza? Então, no nível pessoal nosso também. Às vezes a gente começa a entrar, afastar de Deus, Deus permite que alguma coisa aconteça, para que a gente acorda e fala, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas se a gente insistir, aí a gente fica abandonado a nossa própria sorte em algum momento. Seria isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça e continue conduzindo a vida de cada um. Alguém tem alguma pergunta que queira escrever?